Agora a gente vai ver o caso da carga desequilibrada em estrela a quatro condutores, certo? Então isso daqui é uma continuação no que se refere à carga em estrela, né? Primeiro foi visto a carga equilibrada em estrela a quatro condutores, né? Agora a gente vai ver o caso desequilibrado. Sendo assim, quem não viu o vídeo sobre a carga equilibrada em estrela, é melhor assistir primeiro para entender aquele caso e depois a gente vê esse caso aqui, tá? Então agora a gente vai ver a solução do exemplo 4 da página 22 da apostila, certo? Então ali a gente tem um sistema que é a tensão de linha 208 volts, sequência de fases CBA e as impedâncias em cada fase são essas que estão aqui, né? 10 fase 10, 10 fase 0 e 10 fase menos 10. Notar que, embora elas tenham o mesmo módulo, mas os ângulos são diferentes, certo? Então, vamos ver como é que fica esse resultado aí. Então, só para a gente se situar, né? Está aqui a carga em estrela, né? ZA, ZB e ZC, né? Cada uma sendo alimentada por uma respectiva linha, né? E o condutor neutro sai lá do ponto neutro até o nó comum da estrela, certo? Então, vamos notar que o seguinte, a corrente na fase A, ela faz esse percurso aqui, passou pela impedância e retorna pelo neutro. Todas as demais correntes estão fazendo a mesma coisa, circula pela linha e retorna pelo neutro. A fase C é a mesma coisa, circula pela linha, passou pela impedância e retorna pelo neutro. Porém, o neutro ele está, a corrente de neutro, a gente pode ver pelo desenho que ela foi direcionada no sentido do condutor, do ponto neutro para a carga, tá? Então a gente vai ver que isso vai fazer uma diferença no final lá, tá? Embora a gente intuitivamente a gente vê que na verdade a corrente retorna pelo neutro, né? Mas não vai ser muito difícil de ver. Então é o seguinte, novamente, né? Cada impedância está submetida à tensão de fase, né? Sempre é fornecida a tensão de linha, mas para a carga em estrela ela está submetida à tensão de fase. Então, tensão de fase nada mais é que tensão de linha dividido por raiz de 3, né? Fica 208 dividido por raiz de 3, que resulta em 120 volts, né? Então, medindo a tensão em cada impedância, você com um voltímetro você veria 120 volts na leitura. Então, como é que ficam as correntes de linha agora? Então, notem que a corrente na fase A é o VAN sobre ZA, né? Como a nossa sequência de fase é CBA, então o nosso módulo é 120, fase menos 90, né? Dividido por ZA. Aí tem esse valor aqui. Corrente na fase B é o VBN sobre ZB. O IB na sequência CBA é 30 graus, né? Fazendo as contas dá esse daqui. E IC é VCN dividido por ZC, né? A defasagem de VCN é 150 graus, né? Para a sequência CBA, resulta nesse valor. E também faz parte das correntes de linha a corrente no condutor neutro, né? Então, olha aqui o que acontece. A gente viu lá naquele desenho que todas as correntes vêm pela linha e todas retornam pelo neutro. Então, pelo neutro está circulando as três correntes de linha, IA, IB e C, certo? Mas como o nosso desenho está indicado que a corrente de neutro se dirige para a carga, né, é acrescentado o sinal de menos aqui. Então, a corrente de neutro é a somatória das três correntes, porém, como lá naquele desenho está indicando que o neutro, ele na verdade está se dirigindo para a carga, e vai um sinal de menos aqui na frente, certo? Então você soma as três, né, e dá essa conta aqui. Então, uma coisa é o seguinte, notem que, ao contrário da carga equilibrada, que isso aqui dava zero, agora deu uma resultante aqui, certo? Então vamos ver esse diagrama de fasores agora.
Então, o que que a gente tem aqui? Ó, tá aqui as três correntes de linha, IA, IB e C, certo? Esses em preto. Tá aqui a defasagem de cada uma, certo? Ali naqueles arcos em azuis. Notem que quando as correntes estavam equilibradas, a defasagem entre elas era sempre 120 graus. Agora não é mais. Ó, entre IB e IC a gente tem 130, entre IB e A tem 130, entre IC e A tem 100 agora, certo? Então, obviamente que dá uma resultante aqui, né? Se a gente é que nem uma soma vetorial, né? Então, fazendo essa soma, a corrente de neutro que está indicado nessa seta verde aqui seria a resultante dessa soma. Porém, como tem aquela coisa que a gente viu aqui, né, que tem um sinal de menos aqui, então ele está rebatido 180 graus para cá e está aqui a corrente de neutro que corresponde a esse valor calculado aqui. Então seria esse valor aqui, certo? Então, essa é a situação que ocorre, né? Por exemplo, se você vai num quadro de distribuição, né, numa instalação trifásica, você veria uma situação dessa, né? Na hora que você medir com amperímetro as correntes nas três fases, você teria as leituras. Seria muito difícil que desse igual essas leituras, então quando você vai medir a corrente de neutro, você vai medir, na verdade, é a resultante dessas três aqui, certo? Então, quais são as consequências disso daí? Então, a gente tem que a somatória das correntes de linha, que vai ser a corrente de neutro, né? É a soma das três, né? A gente põe um sinal de menos aqui, e isso sempre vai dar diferente de zero, ou seja, vai existir uma corrente resultante, certo? As tensões de linhas em relação às tensões de fase, continua valendo essa razão, que é a raiz de 3, e continua valendo que a corrente de linha é a mesma corrente de fase, ou seja, que a corrente que circula na linha é a mesma que circula na carga. Tá? Então, nas situações práticas, a gente sempre vê isso daqui, certo? A gente vai ver mais para frente aí que o que acontece? Que o condutor neutro ele é essencial, certo? Para o funcionamento de uma situação dessa, que você tem uma carga em estrela desequilibrada, 4 condutores, certo? É até uma questão na prática que se faz em qualquer instalação, que você sempre conecta o neutro primeiro, né? É uma situação que sempre tem que ter. Veremos que a ausência do condutor neutro ela é perigosa, certo? Então sempre fica aquela coisa, né? Então o condutor neutro, né, numa instalação, quando você vai ligar qualquer coisa, então sempre é ele primeiro que tem que estar conectado, certo? Então, em caso de dúvidas, vão colocando um comentário aí, façam, né, suas análises, peguem esse exemplo, tentem resolver, né, por vocês mesmos ali, para ver se chega nos mesmos resultados. Ok? Qualquer dúvida, só ir falando.